Saudações, muito bem-vindos ao nosso sexto vídeo da série de Portugal Studio. Nesse vídeo, vamos falar de algo extremamente importante em lógica de programação. Tratam-se dos desvios condicionais. Como o próprio nome diz, desvio condicional nada mais é do que executar uma ou outra tarefa dependendo da condição. Ou seja, você tem duas ou mais possíveis tarefas e, baseado numa condição, o próprio programa vai escolher qual das duas ele deve fazer. Logo nós vamos ver qual que é a sintaxe específica disso. Pois bem, esses dias tá bem complicado de gravar, porque assim, não estou tendo tempo livre nenhum. E escrever roteiro, gravar, editar, publicar e etc. realmente toma muito tempo. Então assim, fica justificada essa inconstância de vídeos por aqui, mas mesmo assim estou fazendo o possível para dar certo. É feriado, então agora está fluindo. Bom, antes de começar, deixa o gostei no vídeo, porque isso ajuda o canal. E inscreva-se aqui, curta a nossa página no Facebook. Se você não quiser perder o próximo vídeo da série, os próximos vídeos do canal também, pode ativar as notificações aqui e no Facebook, porque a gente sempre avisa por lá. Mais uma vez, prezamos pela gratuidade do conhecimento e por isso não cobramos nada de você. Ajude-nos, divulgue-nos. Vamos lá? Marcelo estava andando na rua. Ele precisava ir a uma loja que ficava do outro lado dela. Então ele parou no meio-fio, olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito e se perguntou: está vindo carro? Como a resposta era sim, Marcelo esperou. Quando o carro passou, Marcelo olhou mais uma vez para um dos dois lados. Dessa vez não estava vindo carro. Então Marcelo atravessou a rua. Essa é uma típica situação cotidiana que foi narrada como se fosse um algoritmo, né? Vocês perceberam cada detalhezinho ali que foi narrado assim? Exatamente por causa disso, né? Porque no algoritmo tudo é muito detalhado, né? Cada passo é bem definido. Então, se você percebeu no final que ele olhou para o lado, se estivesse vindo o carro, ele deveria parar. Se não, ele deveria atravessar. E é exatamente isso que é nosso desvio condicional. Ele tinha duas ações possíveis, que era esperar ou atravessar. Baseada na condição, que era estar vindo o carro ou não, ele escolheu qual das duas ele deveria executar. Então, é isso que é desvio condicional. A sintaxe do desvio condicional é exatamente essa que você está vendo. Se estiver vindo o carro, espera. Se não, segue. Bom, agora eu quero que a gente veja essa publicação que eu encontrei no Facebook de uma página T de TI. Não sei se é de autoria da página, mas enfim, estava lá. E eu achei que ela estava absolutamente relacionada com os desvios condicionais. Então, vamos dar uma olhada. A mulher lá pede o cara para ir no mercado e para ele comprar uma garrafa de leite. Se tiverem ovos, traga 6. E aí o cara volta com 6 garrafas de leite. Ela pergunta: porra, mas por que 6 garrafas? Ele responde: porque tinham ovos. Bom, se uma pessoa não conhece lógica de programação, ela vai pensar: esse cara é doente. Mas não. Na verdade, o que ele fez é bem lógico, sim. Observe que vá até o mercado e compre uma garrafa de leite. Entretanto, se tiverem ovos, compre 6. Ou seja, você deveria comprar uma garrafa de leite, mas se tivessem ovos, deveria comprar 6 garrafas. Por mais que na vida prática a gente saiba que uma coisa não tem nada a ver com a outra e por isso a gente não associa, o algoritmo não sabe. Então ele sim associa. E é por isso que essa tirinha está relacionada aos nossos desvios condicionais. Aquele uso do se tiverem ovos, né, traga 6. Dá uma olhada aí. Pois bem, então nós vamos reescrever aquele nosso exemplo do vídeo passado. Se você ainda não viu, dá uma olhada, porque é importante entender tudo que está lá para a gente seguir em frente. Nós fizemos uma calculadora que só fazia uma operação. Agora, nós vamos fazer uma calculadora que faz 4 operações. E para isso a gente vai usar desvios condicionais. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer é definir 4 variáveis. Logo a gente entende direitinho o que é cada uma. Vamos lá. Primeiro, cadeia, que eu vou chamar de op, de operação. Vocês vão entender para que ela vai servir.
Depois, eu vou pedir um real, número 1, número 2 e resultado. Vou colocar res, né, assim. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é perguntar se o meu usuário quer soma ou subtração. Mais ou menos. E em seguida dar uma quebra de linha. E aí eu vou ouvir a resposta do meu usuário na variável op. Daí você já percebe. Minha variável op deve ter mais ou menos. Espera-se, né? Então, logo em seguida a gente limpa a tela para ficar uma coisa bonitinha, tá? Então, se eu executar, eu vou digitar aqui e Enter, limpou, tá? Daí, o que a gente vai fazer? Nós vamos, então, pedir o primeiro número da nossa operação. Então, nós vamos escrever aqui, insira os valores. Aí eu vou dar uma quebra aqui. E aí eu vou ler o primeiro número. Tá bom? Beleza. E aí em seguida eu vou limpar. E aí de novo eu escreva, insira os valores, quebra. E aqui eu vou manter, né, essa operação que já foi feita. Então eu vou pedir aqui número 1, tá? E aí, veja o que eu vou fazer. Lembra que na nossa calculadora que a gente fez no vídeo anterior, eu colocava o primeiro número, já o caractere de soma, ou subtração, ou multiplicação, de acordo com o que eu estava fazendo, e depois o número 2? Pois é, só que aqui a gente não sabe qual é esse caractere. Logo, a gente vai ter que usar essa variável que o usuário já nos disse, qual que é. Então, vai ser o primeiro número que ele digitou, um espaço, mais ou menos, isso aqui, mais um espaço, e aí sim, o que ele vai escrever. Que no caso é o número 2. Tá? Então, limpa. Vamos executar só para a gente entender. Mais ou menos, eu digitei menos aqui. Ele vai pedir então para mim inserir os valores. Se eu digitar 5 e der Enter, veja que ele usou op, que no caso era menos lá no começo, né? Para colocar aqui, então está aqui, menos, certo? Se eu colocasse então mais, ele diria mais, porque é isso que está na minha variável op. Ah, e se eu colocasse hm? Sim, ele colocaria hm da mesma forma. Coisa que tem que ser tratada depois, mas que nós não vamos fazer aqui. Bom, agora que nós então já recebemos os dois números, temos que fazer o cálculo. Legal. No vídeo anterior, a gente simplesmente fazia o cálculo. Tanto mais tanto, dá tanto e pronto. Aqui não, porque a gente não sabe qual é a operação ainda. Pode ser mais, pode ser menos, né? Então a gente precisa verificar qual das duas. Então, se ele tiver digitado mais, eu tenho que somar. Se ele tiver digitado menos, eu tenho que subtrair. Opa, se a operação for igual a mais, o que eu faço? Sim, eu somo. Então, o res vai ser igual ao número 1 mais o número 2. Se não, né? Se não, eu não tenho esse parênteses aqui. Se não, res vai ser igual a n1 menos n2. Simples, certo? Ou seja, se ele tiver digitado mais, é isso aqui. Se ele não tiver digitado mais, é óbvio que ele digitou menos. Então, isso aqui deveria ser. Por fim, a gente então escreve o quê? Resultado barra n, né? Eu vou manter na mesma linha aqui, porque, enfim. O número 1, espaço, a operação, espaço, o número 2, espaço, igual, espaço, o resultado.
Então, vamos supor, eu coloquei, por exemplo, 1 mais 2 igual ao resultado. É isso que essas variáveis estão fazendo aqui. Então, vamos dar play. Mais ou menos mais 5 mais 2. 7. Então, se eu executar de novo, 5, quer dizer, menos 8 menos 2, 6. Certo? Bom, então, agora eu quero fazer com as 4 operações básicas. Então, a gente vai fazer o quê? Mais, menos, vezes ou divisão. Se você ainda não conhece esses caracteres, dê uma olhada no nosso vídeo sobre operadores aritméticos. Agora que a gente tem que mudar uma coisa aqui, que ele já pode adicionar mais, menos, vezes ou barra, divisão. Então, nós vamos mudar isso aqui. Se o meu operador for mais, ele vai somar. Se o operador for menos, ele vai subtrair. Isso aqui eu vou copiar porque, né? Se for vezes, ele vai multiplicar. Se for barra, ele vai dividir. Se não, res igual a zero. Então, vamos ver o que eu tentei fazer aqui. Se o operador fosse mais, soma. Se for menos, diminui. Se for vezes, multiplica. Se for divisão, divide. Se não, zero. Só que tem um problema grave aqui. Se ele for mais, legal, o resultado vai ser isso. Entretanto, se ele não for divisão, ele vai cair aqui e o meu resultado vai ser zero. Tá? Então, eu tenho um problema. Esse se não, ele precisa estar junto com todos esses sis, e não apenas com o último. Tá? Porque veja bem, se ele for mais, ele executa isso aqui e continua verificando se é esse, ou se é esse, se é esse, se é esse. Mas não, eu quero que ele verifique só um. Então, se for mais, faz isso. Se não for mais, aí sim ele vai verificar se é o menos. Tá? Então, esse aqui, esse se, só vai ser verificado se esse não for atendido. Tá vendo? Se não. Mesma coisa aqui. Se não, se. E aqui, se não, se. Por fim, se nenhum desses for atendido, aí sim o resultado é zero. Olha só, a gente acaba de então ver mais um controlador aí da nossa sintaxe, tá? Na verdade, não mais um, é a união de dois, né? Então, vamos lá. Mais vezes. Insira os valores. 5 vezes 2, 10. Veja, então, vamos debugar isso aqui passo a passo. Ele pediu aqui, vou colocar aqui divisão. Limpou, pediu o valor, 5. Pediu o valor, mais uma vez aqui, né? 2. Ah lá. Ele veio no mais, não era. Veio no menos, não era. Veio na vezes, não era. Veio na divisão, opa, esse é. Então ele entrou e pulou. E aí ele escreveu meu resultado. Se eu executar isso aqui, né? Eu vou pedir mais agora, tá? Vou inserir o valor 5 mais 2, tá? Observa aqui. Ele vai verificar se é o mais. Veja que foi atendido. Então, no próximo passo, ele ignorou todos esses outros aqui. Ele não refez a verificação para nenhum desses. Porque ele sabe que essas verificações só serão feitas se essa não for atendida. E essa, só se essa não for atendida, e assim por diante. E aí sim ele vai me dar o resultado. Então veja que quanto mais em cima tiver o que eu colocar, ele não vai executar o resto. Porque ele não precisa, ele já sabe que esses outros só são se não for esse. Tá? Então é isso aqui. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Certo? Entretanto, tem uma coisa aqui que pode, né, deixar aí uma dúvida, aquela dúvida cruel. Por que 2 iguais? Lembra do nosso vídeo de variáveis, onde eu falei que o igual era usado para atribuir o valor à variável? Exatamente. Se eu colocasse op igual a mais, eu estaria atribuindo o valor mais à variável op. Ou seja, na comparação sempre se usam 2 iguais. Na atribuição
usa-se um igual. No PHP, inclusive, há um tipo de comparação onde você usa 3 iguais, que é quando você compara valor e tipo. Você quer saber se tanto o valor quanto o tipo das duas variáveis são iguais? No PHP você pode usar 3 iguais para isso. Legal. Mas e se eu quiser então ver se uma coisa é diferente da outra? Eu preciso que ela seja diferente, né? E eu não quero ter que esperar o senão. Eu só quero fazer algo se ela for diferente. Então, aí entra a nossa negação. Por quê? Quando a gente tem 2 iguais, é comparação. Mas, se o primeiro aqui for uma exclamação, exclamação normalmente significa não na maioria das linguagens. Então, não igual. Se o op for diferente demais, aí ele vai executar isso aqui. Veja bem, eu coloquei menos aqui. Então, menos 2, ele somou porque ele é diferente demais. Qualquer coisa que eu colocasse que fosse diferente demais, entraria aqui e não executaria o resto. Se eu digitasse mais, aí ele ia cair aqui. Porque não ia atender esse nem nenhum desses outros. Então, esse é o operador de diferente. Tá? É simples. Não igual. Igual. Não igual. Então, vamos rever aqui esse código só para fixar. Eu pergunto ao usuário qual a operação que ele quer executar. Em seguida, ele me dá o primeiro valor e o segundo valor. Daí, eu verifico. Se esse valor for soma, eu somo. Se for subtração, eu subtraio. Se for multiplicação, eu multiplico. Se for divisão, eu divido. Se não for nenhum desses, o resultado é 0. Por fim, ele escreve o meu resultado. Então vamos lá. Vezes 5 vezes 8. Legal. Eu poderia colocar essa parte no meio dos dois valores? Sim, sem dúvida nenhuma. Seria uma questão de modificar isso aqui. Então, dessa forma que eu acabei de fazer aqui, seria até melhor. Veja bem o que eu fiz. Eu pedi primeiro para ele escrever o primeiro número, em seguida eu pedi para ele colocar o símbolo de operação, e depois eu pedi o segundo número. Então veja, a pessoa coloca o valor 5, e aí ele pede aqui mais, por exemplo. E aí ela pede o outro 2, 7. O problema disso aqui, e foi o motivo de eu não ter feito, é que a pessoa não vai saber o que é para ela fazer. Então, por isso que eu prefiro pedir primeiro qual que é a operação que ela sabe que ela tem que fazer. Enfim, funciona da mesma forma. Então, na verdade, desse jeito ficaria até melhor se tivesse uma forma de explicar para a pessoa como fazer. Vocês veem aí que é possível fazer isso aqui de várias formas diferentes, usando o recurso simples da linguagem. Então, recomendo que você refaça esse código todo para que fixe mesmo, que você entenda de verdade o que é que está acontecendo. Faça outro tipo de algoritmos usando se não. Faça outras coisas. Tente criar novas coisas. É isso que temos no vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Então vai lá no Facebook, a gente conversa por lá também. E no próximo vídeo, então, a gente vai ver os operadores relacionais. Que é o maior que, menor que, maior igual, menor igual, essas coisas. Ainda dentro do assunto de desvios condicionais, Esse é bem extenso. Bom, até lá!